serpenteado e meio escuro, às vezes esverdeado. A imensidão do rio Guamá atrai como um imã. Eliodoro, um caboclo de pele brilhosa, bem perto dos 60 anos, parecia fazer parte daquela paisagem. Quase todos os dias da semana, metia-se no seringal e, cuidadosamente, instalava as canequinhas, fazendo os cortes que deixavam verter um leite grosso, cujo cheiro ruim se impregnava na carne. Sempre que podia, Eliodoro pegava a canoa e deslizava nas águas tranquilas daquele planeta aquoso. Adorava sair aos domingos para fazer uma pescaria desinteressada. Talvez pescasse para esquecer um pouco o cheiro do tal látex. Às vezes, Dona Evilásia, a mulher dele, reclamava um pouco, mas logo se aquietava. Eliodoro subia e descia o rio com intimidade. Ia de uma margem à outra sem se cansar. E, de quando em vez, resolvia conversar com os bichos, imitando seus sons. Raramente pescava acompanhado, mas hoje resolveu trazer Eutímio, o filho mais velho. Tucunarés, tambaquis, tudo ia se juntando na cesta, sem pressa, na mesma mansidão das águas. De volta à casa, o peixe era assado na folha de bananeira e servido debaixo das mangueiras do quintal. Árvores providenciais. Sem elas, seria impossível suportar o calor das tardes. Às 3 horas, chovia sempre. Uma chuva grossa e rápida que se prestava somente para desabafar o ar. Antes de sair, hoje pela manhã, Eliodoro despediu-se de Melquíades, acariciando-lhe os pelos. O bicho arrepiou-se e escondeu-se debaixo do banco da pequena sala da casa. Eliodoro riu com aquela atitude arisca e saiu para chamar Eutímio. O filho havia-lhe herdado os cabelos pretos e encaracolados e os olhos verdes de Dona Evilásia. Pegaram uma canoa de madeira de jaqueira e enfiaram-se no rio. Quando os peixes eram pequenos, Eliodoro mandava soltar. Não achava justo. As fêmeas? Ele também não queria. Afinal, ele era um homem temente a Deus e aquilo de judiar da criação não devia ser uma coisa correta. Enquanto Eutímio tomava conta dos anzóis, Eliodoro resolveu tirar um cochilo, rápido. Estirou-se na canoa e deixou que sua mão ficasse escorrendo, mergulhada nas águas turvas. Gostava daquele contato silencioso com a água. Era como se integrasse ainda mais ao silêncio daquela paisagem sombria. Vez por outra, ouvia-se o grito esganiçado dos saguis e canto de passarinhos. Dava vontade de imitar, mas ficava quieto, com os olhos fechados, talvez pensando no preço da seringa, que estava baixo demais. Eutímio observava o pai dormindo enquanto esperava a fisgada dos peixes. Pensava na bondade de Eliodoro, um homem simples que foi capaz de criar 16 filhos sem jamais levantar a voz com qualquer um deles, nem mesmo contra a Dona Evilásia. Riu para si mesmo quando lembrou-se do dia em que ele o viu namorando a filha de Eleutério, um peixão graúdo capaz de mandar arrancar os bagos de quem mexesse com as filhas dele. O velho Eliodoro chamou Eutímio ao canto da sala e descreveu-lhe algumas das bramuras cometidas por Eleutério. Convenceu-o a falar o mais depressa possível com o homem, antes que fosse tarde demais. Resolveu ter com a temerosa criatura. Foi um erro. Desde esse dia, não ouviu mais falar de Ermelinda, a moça por quem havia se enrabixado. A canoa vai escorrendo, mansa, por uma das curvas escuras do rio. De repente, um grito rompe o silêncio da mata. Eutímio olha e vê Eliodoro segurando a mão, ensanguentada. O sangue escorre grosso
Ao perceber aquilo, sem desespero, Eutímio começa a remar rápido de volta para casa. A escuridão do rio fica manchada por um rastro vermelho. Eliodoro mantém os olhos bem abertos, como se assim pudesse controlar a dor. Os gritos dele chamam a atenção da gente ribeirinha. Antes mesmo que a canoa atracasse, a família inteira já estava querendo saber o que tinha acontecido. Ninguém sabia. Eutímio correu desesperado para a cozinha, apanhou uma bacia e encheu com água quente que ficava permanentemente ao lado do fogão. Lavou a mão ensanguentada de Eliodoro e, finalmente, pôde-se ver que havia uma ferida no peito da mão. Parecia marcas de dentes, caninos afiados. Ou teria sido uma maldita de olho pelado? Mas cobra dentro d'água é inofensiva. Não mexe com ninguém. Dona Evilásia preparou um unguento com farinha de mandioca e enfaixou a mão de Eliodoro. Meia hora depois, o homem delirava e gemia de um modo horrendo. A vizinhança se ajuntou rápida para saber a razão da algaravia. Várias hipóteses foram levantadas, mas ninguém jamais havia ouvido falar de uma coisa semelhante. Será que tinha sido algum peixe venenoso? Pode ser. Mas a mordida não era de peixe, explicava Eutímio. Enquanto as indagações percorriam meio mundo, o velho Eliodoro empaledecia. Assim que Eliodoro acamou-se entre gritos lancinantes, Melquíades prostou-se ao lado da cama. Parecia uma pessoa acompanhando a infelicidade de um ente querido. Melquíades havia chegado em casa muito jovem. A gata da vizinha, Dona Edviges, havia parido 5 filhotes, que foram despachados o mais rapidamente possível pelas redondezas. Foi Eliodoro quem primeiro se afeiçoou ao bicho. Os dois pareciam conversar. Um acariciava o outro, cada qual ao seu modo. Na maioria das vezes faziam-se carícias até dormir. Dona Evilásia comentava que o velho Eliodoro estava caducando, tamanha atenção que dava ao bicho. Foi indo assim até que ficaram inseparáveis. Quando Eliodoro saía, Melquíades vinha até a porta como se fosse se despedir. O bichano também tinha um hábito estranho de ficar na soleira da porta sempre que alguém estava para chegar. Os gemidos de Eliodoro aumentavam à medida que a escuridão da noite penetrava ainda mais nas casas. Maldita coisa que mordeu Eliodoro! Eliodoro não falava, gemia de dor, um gemido que mais parecia um urro. O unguento de Dona Evilásia não fazia efeito. Elói, o filho mais jovem de Eliodoro, resolveu ir arranjar um médico a qualquer custo. Voltou algumas horas depois, com as mãos vazias, pois nem o sujeito que dirigia a ambulância da prefeitura estava na cidade. O jeito era chamar Dona Edna Rezadeira. Talvez ela pudesse dar um paliativo à dor de Eliodoro. Antes mesmo que partissem, souberam que a velha tinha morrido fazia 2 dias. Então procuraram Eliezer rezador. Mas este não era de muita confiança, costumava andar bêbado, relatando histórias vesgas. Um dia, o velho passou contando que pôde sentir a força de seus poderes quando uma cobra mordeu-lhe o dedão do pé direito. Disse que a cobra, uma jaracuçu, ficou grudada no dedão, enquanto ele andava e olhava para a maldita, dizendo: "Solta o meu dedo, dona cobra! Ah, não quer soltar? Pois então está bem, pode continuar aí." Nesse alarido, ele e a cobra andaram juntos por quase 1 légua até chegarem na casa do pai dele, o velho Elesbão. Ao tomar conhecimento da situação, o caboclo olhou para a cobra e gritou: "Cobra, solta o dedão de meu filho!" Mas a cobra continuou impassível. Conta Eliezer que seu pai era ainda mais poderoso que ele. Então, ele resolveu confrontar-se com o bicho, dando-lhe um recado rápido: "Se você não soltar o dedo de meu filho, eu vou te matar e enterrar no terreiro." Ao ouvir isso, a cobra soltou o dedo e sumiu-se pelas moitas. Enquanto aguardavam a chegada do velho Eliezer rezador, os gritos de Eliodoro aumentaram. A vizinhança, assustada, estava toda na rua, com os candeeiros acesos. Em algumas casas, o povo rezava,
pedindo a Deus que amanhecesse o dia para que se pudesse tomar uma providência rápida, indo até Belém. Mas a noite, impassível, arrastava consigo as horas sem se preocupar com o desespero que corria naquele pedaço do mundo. Toda a gente da vizinhança, de quando em vez, dava uma espiada nas águas. As histórias rendiam. Já se viu sair das águas em noite de lua nova, um trem esquisito, cabeça estranha, nem peixe nem cobra, com os olhos ensanguentados e alumientos, que sumia rápido quando se sentia observado. Pode ter sido. No meio daquele desespero, Melquíades passou a dar os mesmos gemidos de Eliodoro. Primeiro olharam um gato, achando que o bicho estava com fome. Deram de comer, mas ele recusou-se a tocar no prato. Gemia tanto ou mais que Eliodoro. Um gemido fundo, como se fosse uma pessoa sentindo tristeza e dor. Eliodoro era muito apegado ao gato, mas daí acontecer do bicho passar a gemer como se tivesse voz de gente, isso certamente era uma coisa estranha. O pelo de Melquíades se arrepiava a cada gemido como se estivesse com a intenção de medir força com algum adversário desavisado de seu poder. No instante, a notícia correu, e uma multidão se aproximou da casa para ouvir os gritos desesperados de Melquíades. Ninguém entendia o gato, nem conseguia fazê-lo parar. De repente, o Melquíades avançou para debaixo da cama. Continuava a gemer, ninguém conseguia tirá-lo de lá. O povo todo da rua comentava aquela pantomima do Satanás. As rezas ficaram mais fortes. Muita gente colocava a cara na janela do quarto onde o velho Eliodoro estava. Mas o que queriam mesmo era ouvir os gemidos do gato, imitando o seu dono. Alguém tentou aproximar-se de Melquíades, mas o bichano deu um miado fino, como se estivesse sentindo uma dor na espinha dorsal. As pessoas que estavam em volta ficaram em silêncio, olhando umas para as outras e depois decidiram ir embora. Desde esse momento, a doença do velho Eliodoro passou a segundo plano. O que interessava mesmo para aquela gente era o comportamento do gato, que gromogol dos diabos teria tomado conta do bicho. A noite avançava pela madrugada e ninguém conseguia dormir. Entre um café e outro, alguém se lembrava de Eliodoro. Então toda a história era recontada nos mínimos detalhes até que alguém se lembrasse de caso semelhante acontecido sabe-se lá onde. O que existiria nas profundezas do rio Guamá? Aquela imensidão escura e amarela ao mesmo tempo, arrastando-se silenciosamente pelo meio da mata. Não, ninguém poderia imaginar o que tinha acontecido. Desde que Eliodoro chegara, não havia meio do homem falar. A língua parecia travada. Ouvia-se apenas os gemidos do gato misturados ao do seu dono. Por volta das 2 da manhã, quando a maioria já estava meio bêbada de tantos cafezinhos e pingas, chega o rezador Eliezer. Quando relataram a ele o acontecido, os olhos do velho brilharam com a lembrança de uma história envolvendo a cobra surucujuba, fazendo gestos e dando uma descrição muito precisa da paisagem, contou que um pescador dormia à beira de um rio, quando a surucujuba aproximou-se para engoli-lo. Mais tarde, já dentro da barriga da monstruosidade, o pescador acordou e se viu às escuras. No começo pensou que estivesse cego, mas logo viu que algo estranho havia acontecido. Estava dentro de alguma coisa molhada que se mexia de quando em vez. Havia um odor estranho no ar que dava para embrulhar o estômago. Desesperado, o homem levou a mão no bolso e retirou uma peixeira, colocando-a em riste para cima. A faca saiu rasgando a barriga do monstro que se estribuchava no meio do pântano. Deveria ter uns 25 metros. Nunca tinha ouvido falar de coisa igual. Mesmo com a barriga amarela rasgada, a cobra ainda fazia medo.
O homem compreendeu o acontecido e, no desespero de salvar a vida, segurou firme a faca e continuou fazendo um rasgo na barriga da sucuri até que pôde ver a luz do dia. Assim que sentiu a terra firme, saiu em desabalada carreira, prometendo a si mesmo jamais dormir na beira de um rio novamente. As pessoas olharam para a cara do velho Eliezer e ficaram em silêncio. Não era o momento de polemizar com ele. Fizeram de conta que acreditaram. Somente depois de se certificar que não havia contestadores, o velho iniciou sua reza. Pediu que todos saíssem enquanto ele mesmo avançava para o quintal à procura de umas folhas de fedegoso e pinhão roxo. De volta, encontrou no caminho algumas folhas de alfavaca de galinha e trouxe para o quarto. Sozinho, sem que ninguém olhasse seu rosto, o velho começou sua reza. De fora, ouvia-se ronronar de sua voz os gemidos do gato e do velho Eliodoro. Tudo aquilo misturado dava àquela casa minúscula um ar de pesadelo. Os parentes de Eliodoro estavam pesarosos pelos cantos. Dona Evilásia, grávida de 8 meses, fingia que não chorava, mas de quando em vez sumia-se para o oitão da casa. Voltava com o nariz vermelho. De repente, os gemidos do gato ficaram tão altos que abafavam todas as outras vozes. Não eram miados, eram gemidos de dor e sentimento profundo. Quando o dia amanheceu, as pessoas cansadas de tanto alarido foram apanhadas pelo sono nos cantos da casa. Primeiro, o velho Eliezer saiu do quarto com um ar esgotado. Depois veio Eliodoro. Tinha um aspecto meio abatido e mantinha os olhos presos no chão. Trazia nos braços o gato, Melquíades, morto. Quando chegou perto de Dona Evilásia, Eliodoro estava em prantos. Entendeu que, enquanto gemia, o gato tomava o destino que seria dele. Alisou o quanto pôde aquele corpo felpudo e amarelo, com listras escuras, como se fosse um tigre em miniatura. As pessoas que se acotovelavam na sala olharam para Eliodoro com desconfiança. Afinal, era apenas um gato. Mas só Eliodoro sabia que, sem Melquíades, não haveria ninguém para se encontrar com ele no caminho de volta do seringal. Eliodoro resolveu tratar Melquíades como um membro da família. Fez uma cova nos fundos, mediu 7 palmos, enterrou o bichano. Plantou umas flores e fincou uma cruz sobre aquele montículo de terra. Depois, chamou Dona Evilásia e disse-lhe em tom grave: "Este menino que você tem aí na barriga vai se chamar Melquíades." A mulher não discutiu, foi cuidar de preparar o almoço antes que o sol passasse por cima da casa, deixando a todos amofinados. Você acaba de ouvir o conto Melquíades. Narração e trilha, Lucas Rosário. Autoria e direção, Gideon Rosa. Histórias para o ouvido. Realização, Casa de Cultura Jonas e Pilar.